Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e nós vamos gravar nessa nossa videoaula de hoje os argumentos de Karl Marx. Esses argumentos estão sendo extraídos do livro da Cristina Costa, Sociologia, Introdução à Ciência da Sociedade. Ora, dos termos que a Cristina nos apresenta, eu gostaria de destacar 4, né? A ideia de os conceitos de alienação, classes sociais, salário mais valia, que eles estão mais ou menos articulados, e uma coisa que está subentendida em todo o processo, que é a ideia do processo de dialética em Marx. Tá? Eu vou começar pelo último para entendermos, quero acreditar que possamos entender de maneira mais tranquila os seus argumentos. O Marx, ele está no rol dos grandes pensadores de todos os tempos, ele é do século XIX, tá? Início da primeira metade do século XIX até pouco além de meados do século, dos 800, e ele fez parte, na sua juventude, de um grupo chamado Jovens Hegelianos. Tá? Hegelianos porque eram seguidores das ideias do filósofo Georg Hegel, um filósofo alemão, professor universitário na Alemanha. Bom, qual é a ideia, uma ideia crucial no pensamento de Hegel e que Marx vai adotar mais à frente? A transformação do conceito de dialética. Tá? A palavra dialética e o conceito de dialética, ele tem origem na Grécia e significava, em tese, o quê? A ideia de que toda pergunta ela possui uma resposta. Tá? Ou seja, ela para ser uma pergunta, ela necessita obrigatoriamente de ter uma resposta. Né? Bom, isso é a dialética grega. O que faz Hegel no iniciozinho do século XIX? Tá? Ele pega o conceito de dialética e o transforma em 3 partes. Tá? Há uma tese, há uma antítese e há uma síntese. Ora, como é que funciona esse pensamento em Hegel? Tá? O que significa a tese em Hegel? Significa a ideia. Então, primeiro nós temos uma idealização sobre algo. Tá? Essa idealização que nós temos, ela vai esbarrar obrigatoriamente em condições materiais, que necessariamente não completam a ideia que temos. Então, há um enfrentamento. Essas condições materiais, Hegel denominou de antítese. Né? Então, do choque da ideia com a condição material, brota o quê? Uma síntese que nada mais é do que uma nova ideia, e aí o processo se reinicia. Marx pega isso, como jovem hegeliano que era, mas transforma o processo. Ele mantém a estrutura tripartite de tese, antítese e síntese, mas só que ele coloca o seguinte: o que vem, antes de mais nada, são as condições materiais. Então, para Karl Marx, ao contrário de Hegel, a tese se dá pelas condições materiais. A antítese em Marx, novamente, o contrário de Hegel, se dá pelas ideias. Né? E, por fim, a síntese no pensamento marxista, ou marxiano, fica a critério, é uma nova condição material. Tá? Isso fica claro em algumas passagens da obra de Marx que são extremamente famosas, como, por exemplo, logo na primeira página de um livro dele muito conhecido, chamado 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, Marx coloca o seguinte: os homens fazem a sua história, mas não fazem do jeito que querem, e sim a partir das condições materiais que eles encontram. Então, essas condições materiais, e condições materiais mesmo, quer dizer, qual é o lugar, a parte geográfica conta, a parte econômica conta, o jeito de ser da sociedade conta, são essas as condições materiais, tá? E que nós enfrentamos, e elas é que dão o ponto de partida. E é com esse processo que se inicia toda a ideia, toda a teoria marxista. Tá? Muito bem, só que nesse processo dialético, tá, que se dá desde a origem da humanidade, esse processo dialético ele gerou o que no mundo capitalista? Tá? Ele gerou um procedimento em que as relações sociais nesse mundo capitalista, elas se dão de uma maneira bastante tensas, e de uma tensão, na verdade, que tem origem lá no início do processo, que é o seguinte: se eu tenho uma condição material de sobrevivência, tá, essa condição material ela acaba sendo disputada por vários grupos do meio social.
A esses vários grupos, Marx denominou de luta de classes. Tá? E classe social em Marx é o princípio de que cada um de nós temos uma ideia de pertencimento a um determinado grupo social, em primeiro lugar, e em segundo lugar, sabemos que há um outro grupo social em nossa oposição. Então, se nós temos consciência de classe, consciência que pertencemos a uma determinada classe social, e se a nossa classe social ela disputa essas condições materiais com uma outra classe, a esse processo Marx denominou de luta de classes. Tá? E nesse processo de luta de classes, deságua no capitalismo de que maneira? Numa grande divisão em fundamentalmente duas grandes classes. A dos burgueses, são os proprietários dos meios de produção, de um lado, e a dos proletários, aqueles que vendem a sua força de trabalho para esse grupo burguês. E essa tensão, ela piora na medida em que o processo de venda da força de trabalho, que é o que nos chama a atenção aqui o texto da Cristina Costa, esse processo ele não se dá de uma maneira simples de troca. Ou seja, eu vou produzir alguma coisa e serei pago simplesmente por aquilo. Tá? Não. Há sempre uma diferença, tá, entre aquilo que eu efetivamente produzo daquilo que eu efetivamente recebo. De uma forma geral, eu recebo sempre menos daquilo que eu efetivamente produzo. Essa diferença que vai sobrar a favor da burguesia e contra o proletariado, Marx denominou de mais-valia. Né? Então, quer dizer, eu sempre trabalho mais e recebo menos do que eu deveria por aquele produto que eu estou contribuindo. Tá? Só que para piorar a situação, tá? Não, esse modelo, essa condição, melhor dizendo, de mais-valia, ela acaba gerando um outro tipo de problema, que é o seguinte: no mundo capitalista, uma das suas grandes características é a divisão do trabalho, tá? A divisão social do trabalho. Ou seja, cada profissional acabou entrando no mundo capitalista com uma espécie de especialização. Cada um é especializado numa determinada coisa. Cada um faz uma determinada tarefa. E essa tarefa, ela contribui, de alguma maneira, para que um produto qualquer seja apresentado a todos. Ora, na medida em que eu contribuo para a produção de um determinado objeto ou coisa, ou seja lá o que for, tá? Mas ao mesmo tempo eu não tenho a minha contribuição, ela não é completa, eu não domino a produção desse objeto, dessa coisa, acaba gerando que situação, segundo Karl Marx? A ideia de que eu, apesar de contribuir para a produção de algo, eu sou alienado dessa mesma produção. Ou seja, eu não tenho consciência e nem domínio sobre aquilo que eu ajudo, que eu contribuo para existir. Né? Em linhas gerais, são essas as categorias de Marx apresentadas pela Cristina Costa, e com isso a gente encerra a nossa videoaula. Muito obrigado, até uma próxima.